tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos sobre a seguinte temática: imperialismo europeu na África e na Ásia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. A corrida imperialista, ela acontece devido à necessidade que os europeus tinham de explorar novos mercados consumidores para o seu comércio. Isso acontece devido à crise econômica que eles enfrentaram em 1873 a 1896, que fora provocada pela grande concorrência entre as potências industriais que as levou a ampliar os investimentos em tecnologias para diminuir os custos de produção, reduzindo a oferta de empregos. A produção de mercadorias cresceu, mas o mercado consumidor, que fora afetado pelo desemprego e pelos baixos salários, não foi capaz de absorvê-la, o que levou muitas empresas à falência. E eles vão encontrar então na África e na Ásia a oportunidade que eles precisavam para superar essa crise. Portanto, essa nova expansão colonial visava atender às demandas do capital industrial e financeiro, sendo assim a maior expressão do imperialismo. Com o avanço da indústria, novas tecnologias foram sendo criadas. As inovações que surgiram a partir da segunda metade do século XIX vão ter grande impacto na economia do período, contribuindo para a expansão da indústria e a formação de grandes impérios que foram controlados por estas potências industriais. Esta era a época da segunda revolução industrial. O capitalismo entrava em uma nova fase, caracterizada pela concentração de capitais e pela formação de conglomerados industriais e financeiros. É um tempo de grandes aglomerações urbanas, é um tempo de crescimento populacional e também um tempo de grandes fluxos migratórios. O desenvolvimento cultural, ele nasce também nesse tempo com novas linguagens na arte. A invenção da máquina fotográfica e a criação do cinema acontece. Inventos na área dos transportes, das comunicações e da produção de energia também acontece. A ciência vai se estabelecer com a capacidade de explicar o mundo à nossa volta, promovendo assim então o progresso das sociedades humanas. Ou seja, é a era do cientificismo. Este tempo fica conhecido como a segunda revolução industrial. Vai acontecer também, neste novo tempo, a saber, a corrida imperialista, um novo processo de dominação na África e na Ásia pelas maiores potências industriais europeias. Estes países que foram conquistados e dominados pelos europeus, ainda nos dias atuais, sofrem as marcas duradouras deste processo. Na África, por exemplo, podemos ver o alto índice de pobreza nesses dias, que é uma marca do imperialismo europeu que ficou até agora. Na Índia também, por exemplo, e na China, nós vamos ver os impactos da presença britânica que afetaram o desenvolvimento
econômico desses locais. Até meados do século XIX, a presença dos europeus no continente africano se limitava apenas a algumas feitorias e colônias que estavam posicionadas no litoral, geralmente em locais que eram estratégicos para o comércio que eles faziam. Assim, a maior parte do continente encontrava-se sob o poder das sociedades africanas, governadas por reis, imperadores ou conselhos de anciões. Eles consideraram toda a África, aliás, eles desconsideraram toda a África e os povos que ali viviam. Tanto é que o mapa da África de 1880, na visão dos europeus, vai mostrar uma imensidão vazia, né? Diferentemente do mapa de 1914, que mostra o avanço imperialista sobre o povoamento da África, mostrando assim todo o povo dentro desse espaço que no primeiro momento estava vazio, né, em relação ao mapa de 1880. Ou seja, em pouco tempo, quase toda a África, com a exceção da Etiópia e da Libéria, passou a ser dominada pelas potências europeias que investiam em uma nova expansão colonial conhecida como o neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo. A gente vai ver então, nesse processo, a partilha da África. A divisão dos territórios africanos entre as nações europeias vai acontecer então em 1884 e 1885, na Conferência de Berlim, em que se reuniram representantes de Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, de Portugal, de Bélgica e outros países que se reuniram para partilhar a África. A partir dessa data, até o final do século XIX, cada uma dessas nações construiu o seu império colonial na África, obedecendo ao princípio de áreas de influência. Isso significava que, uma vez estabelecida no litoral de uma região, a nação estrangeira ela teria o direito de ocupar a zona do interior. E assim a gente vai perceber então uma grande resistência africana acontece, né? A resistência à dominação imperialista. Nós vamos ter, por exemplo, nós vamos ver que os africanos não vão aceitar a invasão dos europeus e vão se unir para combater o domínio dos europeus. De um lado, então, a gente tem o poder tecnológico e militar das potências industrializadas, que indicava que a vitória era certa, mas, por outro lado, nós temos a reação dos povos africanos, que revela que eles estavam determinados a resistir, né? Os europeus, eles se sentiam os libertadores, mas não era assim que os africanos os viam. Pelo contrário, muitos desses movimentos de resistência que surgem vão mostrar essa visão diferente. No entanto, apesar da capacidade de guerrilha desses movimentos africanos, eles serão derrotados pelos os seus conquistadores. Mas é importante ressaltar a rebelião de Ashanti, que foi uma das revoltas mais significativas contra o domínio britânico, que ocorreu na Costa do Ouro, atual Gana, em 1890 a 1900. Vale a pena também ressaltar a guerra que aconteceu entre o Império Britânico e a nação de Zulu. E aí a gente vê que desde o século
XVIII, muitos principados indianos estavam submetidos à administração da Companhia Britânica das Índias Orientais. Essa empresa conseguiu introduzir com sucesso os tecidos ingleses de algodão na Índia, afetando a produção artesanal indiana. Isso porque os tecidos manufaturados britânicos podiam ser vendidos a preços bem baixos e, em consequência disso, muitas tecelagens indianas vão falir e antigos centros de produção textil, como a cidade de Dhaka, vão sofrer forte queda populacional. No século XIX, quase toda a Índia já era controlada pela companhia, que também restringiu a autonomia das lideranças locais e impôs a criação de um sistema judiciário e administrativo único. Padronizou o sistema de pesos e medidas e instituiu a cobrança de altos impostos. As políticas estabelecidas pelos britânicos desestabilizaram muitas sociedades tradicionais e causaram também o empobrecimento da maior parte da população local. Mas os indianos não aceitaram essa situação pacificamente. Eles também vão resistir a esse imperialismo, a esse domínio, e aí a gente vai ver que a Companhia Britânica tinha seu próprio exército na região, constituído basicamente por indianos, os chamados Cipaios, e em 1857 os britânicos passaram a utilizar gordura animal para impermeabilizar suas munições. O que vai acontecer? Como o sacrifício animal era inaceitável, tanto para indianos hindus quanto para indianos muçulmanos, os soldados vão então se revoltar e aí começa a resistência. Esse fato, aliado às crises de abastecimento e à fome, levou à eclosão de uma revolta, a Revolta dos Cipaios, ocorrida em 1857 e 1858. Para reprimir a rebelião, o parlamento inglês dissolveu a companhia e a coroa britânica assumiu o comando da Índia. Em seguida, os britânicos vão conquistar a Birmânia e a Malásia. Agora, para falar da China, nós vamos ver que a China era uma região de grande interesse para as potências imperialistas. Isso porque sua população representava um importante mercado consumidor. Além disso, a China era um país com enorme extensão territorial, onde os europeus podiam investir capitais na indústria e também nos transportes. Porém, o governo chinês era muito centralizador, o que colocava inúmeros obstáculos à invasão estrangeira. Apesar de não exercer o domínio político sobre a China, a Companhia das Índias Orientais comercializava no território chinês, principalmente o comércio de ópio. E aí, estima-se que em 1836, mais de 12 milhões de chineses consumiam ópio regularmente. O vício vai destruir indivíduos e famílias, e muitos camponeses vão deixar de cultivar alimentos para poder plantar papoulas, que é a planta, que é a matéria-prima do ópio. Além disso,
o comércio de ópio causou um grave problema financeiro para a China. Os chineses pagavam a mercadoria com moedas de prata, o que vai levar à fuga do metal precioso desse país. Na primeira metade do século XIX, o governo chinês tentou impedir a comercialização do ópio na China, medida que não foi nem um pouco aceita pelos britânicos. De forma que, para assegurar o seu negócio na China, o negócio do ópio, a Grã-Bretanha iniciou a Guerra do Ópio, 1839 a 1842. Os ingleses bombardearam algumas cidades na costa sudeste e destruíram navios chineses. A China rendeu-se e também assinou, em agosto de 1842, o Tratado de Nanquim, que estabelecia a abertura de alguns portos chineses ao comércio com a Grã-Bretanha e transferia Hong Kong ao domínio britânico. Entre 1879 e 1905, britânicos, franceses, estadunidenses, russos, alemães e japoneses se instalaram na China e obtiveram alguns direitos do comércio.